Ministro, maio começa com um novo salário mínimo. O novo valor representa um aumento real, acima da inflação, o que não ocorria há mais de 6 anos. Qual o impacto dessa medida para o trabalhador assalariado e para a economia em geral? O salário mínimo é uma das ferramentas mais importantes para a distribuição de renda. O que fizemos nos governos Lula e governo Dilma deu um forte impacto nesse processo, juntamente, evidente, com as outras políticas sociais do governo, mas o salário mínimo ele impacta não somente no salário de quem recebe o salário mínimo, que é o caso de milhões e milhões de aposentados e pensionistas, mas ele impacta na economia de maneira geral, seja na base salarial, provocando revisão de pisos salariais das várias categorias, influencia nas negociações dos contratos coletivos, no processo negocial, e influencia também na economia informal, no trabalho doméstico, enfim, ele acaba impactando positivamente no conjunto da economia e ajudando a resolver um processo de retomada do crescimento da massa salarial. Massa salarial significa retomada do processo de consumo, consequentemente da geração de empregos. Ainda sobre salário mínimo, o presidente Lula anunciou no pronunciamento que fez à nação no último domingo que vai enviar ao Congresso um projeto de lei de valorização permanente desse salário mínimo. Como é que isso vai funcionar e já tem algum prazo para o envio dessa proposta? Para os nossos ouvintes entender, uma vai por medida provisória, que é o valor do salário mínimo de 1.320, valendo a partir de ontem, e a política de valorização permanente do salário mínimo, ou seja, todo ano vai ter ganho real do salário mínimo. A inflação mais o PIB consolidado. Por exemplo, a partir de janeiro de 24, o salário mínimo será reajustado com a inflação deste ano, do correr desse ano, mais o aumento real do PIB de 2022. No caso, ele está projetado para 2,9. Então, no mínimo, é isso que terá no reajuste no ano que vem. Ministro, o Brasil fechou março com a criação de 195 mil novas vagas com carteira assinada. No ano já são mais de 526 mil novos empregos formais. A que se devem esses resultados? E o que o governo tem feito para que cada vez mais trabalhadores tenham acesso à carteira de trabalho assinada? Olha, nós assumimos dia 1º de janeiro com 14 mil obras paradas espalhadas pelo Brasil, nas várias áreas. Essas obras estão sendo retomadas já nos números do CAGED de março, que é o melhor março desde 2010, somando 195.171 novos empregos com carteira assinada no Brasil. Portanto, é um processo de retomada. Nesse já é captado vagas geradas por obras de infraestrutura, ou seja, o início do processo de retomada das obras que estavam paradas. Só na educação tem 4 mil obras paradas, 1.700 creches, 1.300 ou demais unidades escolares espalhadas pelo Brasil, que serão retomadas ainda no final desse primeiro semestre para o início do segundo semestre. Portanto, ele vai impactar fortemente no mês de abril, mês de maio e assim sucessivamente nesse processo de geração de empregos no nosso país. E é importante, quando fala do número do CAGED, porque o CAGED mede exatamente o emprego formal. E não tem aqui aquele emprego informal sem registro, aqui é somente os empregos com registro em carteira. E o registro em carteira é os empregos de melhor qualidade, melhor remuneração, enfim, é um processo muito importante para a retomada do crescimento da economia. Ministro, nós temos acompanhado recentemente a divulgação de casos de pessoas que são encontradas em situação de trabalho análogo à escravidão. Mais de 1.200 trabalhadores encontrados nessas condições. E também tendo acompanhado situações de trabalho infantil. A que se deve isso? É uma maior fiscalização do Ministério? E o que tem sido feito para que trabalhadores, crianças e adolescentes não passem mais por esse tipo de situação? Na verdade, são notícias que a gente nem gostaria de dar. Mais de 1.200 pessoas resgatadas, libertadas das condições de trabalho análogo à escravidão, em relação de obra infantil. Uma indignação total. A sociedade tem que se indignar e tem que cobrar e tem que exigir dos empregadores do país para que não recorra a trabalho degradante da forma que está acontecendo. O que nós estamos fazendo, de fato, é uma grande fiscalização. Seguramente é impacto da fiscalização, mas lembrar que a última reforma trabalhista realizada nos governos anteriores levou a esse processo gradativo de degradação das contratações,
A terceirização, do jeito que ficou, acaba provocando trabalho degradante, contrato degradante, que chega a trabalho análogo à escravidão. Estamos trabalhando, além da fiscalização, chamando os setores empresariais, fazendo um movimento junto à sociedade, tomando medidas em relação às obras públicas. Estamos articulando junto a todos os ministros, a todo o governo, para que coloquem nos editais o conceito de trabalho decente, ou seja, contrato de qualidade para impedir que lá na ponta provoque um trabalho análogo à escravidão. Dessa forma, acredito que o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos baixar muito. E o sonho, a ideia é criar um ambiente de sociedade para um dia, quem sabe, falarmos estamos livres do trabalho análogo à escravidão. Mas este ano será um ano de muita luta e a gente pede apoio de todos os setores da sociedade, denuncie se tiver notícia, seja no trabalho doméstico, seja em qualquer atividade econômica, nos alerte para que a gente possa agir com rigor para acabar com o trabalho escravo. Bem, o senhor esteve recentemente na viagem do presidente Lula à Espanha. Além do encontro com lideranças sindicais espanholas, foi assinado um acordo com o governo de lá para a cooperação na área trabalhista. Recentemente, a Espanha aprovou uma reforma nessa área. Que práticas e leis trabalhistas de lá podem ser usadas como exemplo e referência para o Brasil? A reforma trabalhista brasileira foi inspirada na reforma antes dessa última na Espanha, ou seja, a reforma trágica da Espanha. E agora a Espanha corrige essa distorção que tinha na legislação trabalhista espanhola, faz um belo trabalho de diálogo, de negociação entre trabalhadores e empregadores, coordenado pelo governo, e nós fomos conhecer essa experiência. Podemos dizer que podemos, mais uma vez, inspirar agora positivamente na experiência espanhola, para poder oferecer aos trabalhadores e empresariado brasileiro uma experiência de diálogo. Vamos além desse memorando que assinamos na Espanha, combinei com a ministra do Trabalho, que é a segunda vice-presidenta do governo espanhol, para no final de junho, início de julho, fazer um encontro, um seminário com participação de lideranças empresariais que vem trazer a experiência do diálogo, quem sabe motivar também os empregadores aqui no Brasil, para a partir do diálogo, de novo, nós encontrarmos uma solução que seja bom, em especial para os trabalhadores, mas também bom para a indústria. Um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente sereno do trabalho, deixa de provocar doença, deixa de provocar acidente, pode melhorar a qualidade, pode melhorar o desempenho, a produtividade, enfim. E é isso que nós queremos. O Brasil precisa melhorar a sua produtividade, precisa produzir com qualidade, mas precisa, acima de tudo, respeitar os trabalhadores e trabalhadoras, valorizar, remunerar bem. E é isso que nós procuramos na experiência da reforma trabalhista espanhola. Em relação ao trabalho por meio de aplicativo, o governo criou um grupo de trabalho para discutir essa situação. Como é que vai funcionar isso? Já existe um cronograma? Quem vai participar? Nós fizemos uma grande escuta das partes, trabalhadores, empregadores. Essa fase está vencida. Saiu o decreto agora, 150 dias, para elaborarmos nesse processo de diálogo tripartite, ou seja, sob a coordenação do governo, lideranças, trabalhadores e empregadores, de todas as plataformas envolvidas, para poder produzir o enquadramento, vamos dizer assim, muita gente acha forte essa palavra, mas para a regularização da atividade econômica e, acima de tudo, a proteção aos trabalhadores. A inovação tecnológica, as novas tecnologias, elas são fundamentais, mas é preciso que essas novas tecnologias tragam benefício, tragam uma condição de trabalho bem remunerado e condição saudável. Não é possível pensar chama de novas alternativas tecnológicas, e um trabalhador tem que trabalhar 16 horas por dia, por exemplo, para levar o sustento para sua casa. Portanto, a proteção social, a previdência social, a jornada de trabalho sem ter uma jornada excedente, que provoque doença, que provoque acidente, uma condição segura e trabalho valorizado, é o que nós buscaremos nessa mesa de negociação. Existe um ponto de partida importante. Trabalhadores enxergam a necessidade dessa proteção, os empregadores admitem que é necessário produzir essa proteção. Espero que a gente chegue num acordo que a gente possa oferecer ao parlamento uma proposta bem razoável de proteção aos trabalhadores. Ministro, com as mudanças cada vez mais rápidas no mundo em relação à tecnologia, novas demandas na questão da sustentabilidade ambiental,
Como o Ministério tem acompanhado e tem atuado para que trabalhadores, em especial os jovens, sejam qualificados para essas transformações cada vez mais dinâmicas, cada vez mais profundas no mercado de trabalho? Olha, é muito importante o debate de sustentabilidade, a proteção ambiental. Aliás, a questão ambiental, junto com o trabalho análogo à escravidão, más notícias nesse sentido atrapalham muito o comércio exterior. Então, para a continuidade da balança comercial, a exportação dos produtos brasileiros, é muito importante a proteção ambiental, as novas técnicas, as novas tecnologias. Nós temos um produto de prateleira, com um convênio, uma parceria com a Microsoft, para até 2026, a possibilidade de formar 5,5 milhões, especialmente jovens, mas não somente jovens, nas várias atividades de ensino na informática, desde o beabá até as técnicas mais sofisticadas, de forma que possa também colaborar com esse processo. E quem estiver interessado em saber como funciona a possibilidade, lá na sua casa, você participar desse processo, ou lá na sua entidade, ou lá no seu sindicato, ou lá na sua empresa, quiser montar lá uma sala de capacitação de qualificação, é só nos procurar que estamos à disposição. Muito obrigado, ministro, por sua participação aqui na Voz do Brasil. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes, sempre à disposição.